Agora nós teremos uma palestra a ser proferida pelo senador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. O senador é graduado em História pela Universidade de Brasília, atualmente preside a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, é coordenador da bancada dos deputados e senadores do DF no Congresso Nacional e coordena a Frente Parlamentar Mista da Reforma Política com Participação Popular, além de integrar as comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática, Agricultura e Reforma Agrária e Assuntos Sociais. Por gentileza, gostaria de convidar o excelentíssimo senador Rodrigo Hollenberg para proferir sua palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que me sinto muito honrado de estar aqui na Universidade de Brasília para trazer a minha modesta contribuição a esse debate de altíssimo nível e cumprimentando o professor José Francisco, cumprimentar de forma muito especial a UNB, a Embrapa Cerrados e todos os parceiros que contribuíram para a realização desse evento. A minha contribuição aqui é a contribuição do ponto de vista político, em relação a esse tema que tem sido tema de debate desde o início do ano passado, quando, na verdade, desde 2009, quando o debate sobre a revisão do Código Florestal esteve na Câmara, e naquele momento eu participei da comissão especial, e depois foi para o Senado, onde tive a oportunidade de dar uma contribuição como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Mas a contribuição que me foi pedida de dar neste simpósio, eu quero registrar que eu estou surpreso, eu imaginei que em função da greve a gente teria uma pouca participação, mas estou vendo que, além de muito, uma participação bastante expressiva, qualificada nesse debate, do ponto de vista do que a inovação tecnológica e o desenvolvimento científico e tecnológico podem contribuir para a recuperação das áreas ripárias no Brasil. É importante compreender que nós vivemos num país extremamente diverso. Diverso do ponto de vista biológico, nós temos biomas bastante caracterizados e bastante diferentes um do outro, como o bioma amazônico, o Pantanal, o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e os Pampas. E temos um processo de ocupação histórica bastante diferente no tempo e nas formas de ocupação, o que torna esse problema ainda mais complexo. Nós temos ocupações que são muito antigas, especialmente na região sudeste e nordeste brasileira, e nordeste, sul e sudeste brasileira. Temos ocupações de médio prazo, digamos assim, na região centro-oeste e ocupações mais recentes no bioma amazônico. E é importante registrar que esta consciência ecológica, consciência da preservação, especialmente da preservação das áreas ripárias, ela é recente. É algo, essa consciência começou a crescer, especialmente no Brasil, a partir da Rio 92. E nos processos históricos de ocupação, naturalmente, as populações buscavam as beiras de rios, porque ali, além de termos ali terras mais férteis, tinha um acesso à água facilitado para o consumo humano e para a própria dessedentação de animais. Agora, é importante registrar que, apesar de tudo isso, o Brasil constituiu um Código Florestal na época bastante avançado, um Código Florestal que previa a preservação das áreas de preservação permanente e ripária, isso variou também ao longo do tempo. Nós tivemos as áreas de preservação permanente e ripária para córregos de até 10 metros de altura, até um determinado momento foi de apenas 5 metros. Depois de uma grande enchente que teve em Santa Catarina, por proposta de um deputado catarinense, que era membro da Comissão
de agricultura, nós tivemos o alongamento dessas áreas de preservação permanente e ripária em córregos menores, em rios menores, para até 30 metros largos. Mas o sistema legal brasileiro prevê uma proteção que, no Código Florestal, que vai de 30 metros até 500 metros para rios mais largos. Efetivamente, em muitos casos, isso não foi respeitado em função por diversos motivos. Desde motivos históricos, ou seja, que ocupações anteriores ao próprio Código Florestal, ocupações em que, antes do Código Florestal ser modificado, e ocupações que foram feitas em desrespeito à lei, ou por desconhecimento, em alguns casos, ou por conhecimento, mas, ou seja, práticas irregulares, já que também o sistema de fiscalização brasileiro seria muito precário para o país das dimensões do Brasil e não conseguia fiscalizar adequadamente. Mas no início do debate sobre o Código Florestal, eu procurei fazer uma imersão na Embrapa, com técnicos, especialistas, pesquisadores da Embrapa, de diversos centros da Embrapa, para poder ampliar o conhecimento sobre um tema extremamente complexo, que era o debate sobre o Código Florestal. E nas diversas audiências públicas que a gente realizou na Comissão de Meio Ambiente do Senado, e é importante registrar que havia uma crítica muito forte, com razão, da opinião pública em relação à tramitação da proposta de Código Florestal na Câmara dos Deputados, de que a comunidade científica não teria sido ouvida adequadamente na tramitação na Câmara. E nós realizamos diversas audiências públicas na Comissão no Senado, com a participação da Embrapa várias vezes, de representantes indicados pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e pela Academia Brasileira de Ciências, além de pesquisadores da Exalc, enfim. E aí, para mim, o dado mais relevante que me motivou a tratar deste tema, deste simpósio, foi o dado trazido pela Embrapa, na apresentação do seu presidente, Pedro Arraes, de que nos últimos 35 anos, nós tivemos uma ampliação da área plantada no Brasil de algo em torno de 45%. E tivemos um aumento da produção em torno de 268%. O que demonstra, na minha opinião, de forma muito clara, de forma inequívoca, que a forma mais inteligente, mais eficiente, possivelmente mais barata e mais sustentável de garantir a preservação, a redução da pressão sobre o avanço da fronteira agrícola sobre novos biomas é através do desenvolvimento científico-tecnológico, através da inovação tecnológica. Hoje nós temos já o desenvolvimento de algumas técnicas pela Embrapa e pelo Sistema de Pesquisa Agrícola, Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola Brasileiro, como a integração lavoura, pecuária, florestas, como o plantio direto, que já vem contribuindo para práticas mais sustentáveis da agricultura. Mas nós precisamos avançar muito nesse sentido e avançar no sentido de que essas tecnologias estejam acessíveis aos pequenos produtores, aos médios produtores, enfim, a todos os produtores rurais. Mas para mim não há dúvida alguma que o foco central das políticas públicas de desenvolvimento da agricultura no Brasil e de recuperação das nossas áreas de preservação permanente e ripária deve se dar em torno do conhecimento científico e tecnológico. Considero isso da maior importância. Mas nessa imersão que eu fiz na Embrapa, que me pareceu muito óbvio, após esses debates, ficou muito claro que meio a definição das áreas, do tamanho das áreas de preservação permanente no Brasil, elas são feitas de certa forma, aleatórias, com pouco conhecimento científico. O que faz, no meu entendimento, até por um processo de precaução, que nós tenhamos que preservar a mais. Na dúvida, quanto mais a gente conseguir preservar de áreas de preservação permanente e ripária, melhor. Por quê? Porque é muito mais difícil, muito mais caro, em alguns casos até impossível, recuperar toda a diversidade biológica que nós temos naquelas áreas de preservação
permanente, como também para a sustentabilidade da nossa agricultura é fundamental garantir quantidade e qualidade de água. E as áreas de preservação permanente e ripárias, elas têm esse papel de contribuir para a preservação da quantidade e da qualidade das águas. Mas, naquele momento, ficou muito claro que a definição do tamanho das áreas de preservação permanente deveria se dar em função de 4 elementos principais. Vou citar, claro que existem outros, mas na visão desses próprios pesquisadores, de 4 questões principais. A primeira delas é quais são os serviços biológicos, qual é a diversidade biológica, qual é a biodiversidade presente naquela mata ripária, o que fará com que ela tenha um maior ou um menor valor, tenha uma maior ou menor importância do ponto de vista dos serviços ambientais que ela pode produzir. Os outros 3 elementos estão relativos à inclinação do solo. É claro que é completamente diferente um solo extremamente inclinado de um solo de uma área de preservação permanente e ripária mais plana, a textura e a espessura do solo. E aí vem uma questão que nós estamos, que é uma deficiência hoje presente no Brasil, é que há muito o Brasil deixou de realizar mapas de solos. Isso seria uma questão extremamente importante, uma das grandes riquezas que o país tem, é o seu solo, e a gente precisa conhecer esse solo até para saber como manuseá-lo de forma adequada e de forma responsável. Uma outra questão que fica muito claro é que um esforço em direção ao desenvolvimento científico e tecnológico pode produzir, do ponto de vista das relações da produção com a preservação do meio ambiente, diz respeito à pecuária. Eu entendo que hoje, uma das questões mais importantes do ponto de vista ambiental para o nosso país é aumentar a produtividade da pecuária brasileira. Isso por quê? Porque grande parte do território brasileiro hoje é ocupado com pecuária. E nós temos algo em torno de 200 milhões de cabeças de unidade, de cabeças de gado no Brasil, para uma produtividade extremamente baixa, algo em torno de 1 unidade animal por hectare, o que a grosso modo nos permite induzir que nós temos em torno de 200 milhões de hectares ocupados por uma pecuária de baixíssima produtividade. E se a gente for fazer um cálculo simples, desse processo de que a gente pode dobrar a produtividade da pecuária brasileira nos próximos 10, 15 anos, e mantivermos o rebanho no mesmo patamar de 200 milhões, nós estaremos liberando algo em torno de 100 milhões de hectares de pastagens, muitas vezes degradadas, para ampliação da produção de agroenergia, para a produção de alimentos, sem pressionar sobre novas áreas, sobre novas fronteiras de biomas preservados. Portanto, mais uma vez, o esforço científico e tecnológico se coloca como um instrumento fundamental para a boa utilização e para a preservação dos nossos biomas. Uma pena que a professora Mercedes Bustamante não pôde estar com vocês, certamente por um motivo justificado. Eu tenho acompanhado as palestras da Mercedes Bustamante, sou um admirador dos seus trabalhos, e o que mostra a importância nesse processo todo de preservarmos o que resta de biodiversidade do cerrado brasileiro e o que ele pode significar do ponto de vista da sustentabilidade da nossa agricultura. Nesses debates que realizamos no Senado, me chamou muita atenção uma palestra dada pelo pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, onde ele faz algumas projeções do que seria, das transformações que sofreria o mapa agrícola brasileiro, caso tenhamos um aumento médio da temperatura de 1 grau ou de 2 graus. E realmente são mudanças extremamente significativas para diversas culturas brasileiras tradicionais, como o feijão, como o arroz, como o milho, como o café, como a cana-de-açúcar. Haveria uma mudança extraordinária no mapa agrícola brasileiro, apenas com uma mudança, com o aumento médio de temperatura de 1 grau, uma mudança ainda maior, com 2 graus, seria até
utiliza uma figura que é bastante forte, simbolicamente, que nós poderíamos vir a tomar café da Argentina, né? O Brasil que é um grande produtor de café. E nós temos no bioma cerrado, segundo a professora Mercedes Bustamante, algo em torno de 12 mil espécies de plantas já conhecidas, das quais 4.400 são plantas endêmicas. São plantas que só existem no cerrado e que estão há milhões de anos adaptadas a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, como estamos vivendo nesse momento, agora no mês de agosto, resistentes ao fogo. E nesses genes, nos genes dessas plantas, o Eduardo Assad se refere como o cerrado como o maior laboratório de genes do mundo, nos genes dessas plantas podem estar exatamente a adaptação dessas culturas tradicionais a temperaturas mais elevadas, a grandes períodos de estiagem. Por outro lado, nós estamos falando aqui no Cerrado de um bioma que é responsável por 70% do abastecimento das águas das bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. O que faz com que toda a preservação desse bioma, da biodiversidade desse bioma, vai ter um impacto muito grande nas águas de todo o sistema, grande parte do sistema hídrico nacional. E neste momento nós estamos diante de um debate no Código Florestal que tem muito a ver com a questão das zonas ripárias, especialmente no que se refere ao Cerrado, especialmente em relação a dois pontos. Um deles, que foi até uma emenda de minha autoria, que foi aprovada no Senado e foi retirada na Câmara, que é a necessidade de preservação, de tornar as veredas como áreas de preservação permanente e também obrigar a recuperação das áreas de preservação permanente em torno de veredas. Ora, vocês sabem que as veredas são locais onde há um afloramento de água em diversos locais, onde o lençol freático aflora, e, portanto, nós temos que tratar as veredas como nascentes e como berços das águas, especialmente no bioma cerrado, as veredas têm uma importância fundamental. E uma outra questão que eu não entendi por que a Presidência da República, através da medida provisória que vetou, através da medida provisória que veio preencher determinadas lacunas oriundas dos vetos apostos pela Presidente da República na proposta de Código Florestal aprovado, que flexibilizou a recuperação de áreas de preservação permanente em torno das nascentes e dos olhos d'água. Porque nós tínhamos incluído no Senado Federal a obrigatoriedade, que não estava presente no texto da Câmara, de recuperação das áreas de preservação permanente em torno de nascentes de 30 metros, um mínimo de 30 metros em torno das nascentes dos olhos d'água. E pela proposta que veio da Presidência da República, houve uma flexibilização dessa obrigatoriedade de recomposição, criando o mesmo critério que definiu para a recomposição de áreas de preservação permanente em torno ao largo de rios, para as nascentes, ou seja, em pequenas propriedades até um módulo fiscal, a obrigatoriedade de recompor apenas 5 metros, 8 metros para propriedades, para nascentes em propriedades até 2 módulos fiscais e 15 metros para as demais. Quando o Congresso Nacional já tinha aprovado 30 metros em todas. E eu, pessoalmente, entendo que nós devemos garantir a recuperação das áreas de preservação permanente em torno de todas as nascentes, independente delas estarem em propriedades pequenas, médias ou grandes, até porque não são tantas assim, e nenhum rio nasce grande. Todos os rios nascem pequenos e são fundamentais para a garantia da saúde hídrica do nosso país. Essa questão está em debate. Nós amanhã recomeça os debates sobre a revisão do Código Florestal. Nós apresentamos um destaque referente a apresentamos uma emenda e destacamos isso e pretendemos recolocá-la no texto como tinha sido aprovado
pelo Senado anteriormente e que foi referendado pela Câmara, que modificou muitas coisas do Senado, mas não modificou essa, e inexplicavelmente houve essa mudança por parte da Presidência da República. Mas nós temos um outro grande desafio. Qualquer que seja o percentual ou o tamanho definido pelo novo Código Florestal de recuperação das áreas de preservação permanente e ripária, seja com a flexibilização proposta pela medida provisória, que é de 5 metros para rios em propriedades até o módulo fiscal, 8 metros para até 2, 20 metros para até 4 módulos fiscais, e depois o mínimo de 30 até o máximo de 100 para propriedades de acima de 4 módulos fiscais. No caso dos pequenos produtores rurais, se não houver um programa de incentivo do governo federal para, com crédito, com transferência de tecnologia, com extensão e assistência técnica para esses pequenos proprietários, nós não vamos conseguir efetivar o Código Florestal brasileiro, qualquer que seja o tamanho da obrigação de recomposição das áreas de preservação permanente. Porque isso tem custo e muitas vezes o pequeno produtor rural não tem condições de arcar com esses custos. Veja que eu estou falando do pequeno produtor rural, do agricultor familiar, que precisa ter sim instrumentos. A própria Embrapa reconhece que hoje, se nós tivéssemos que começar imediatamente um processo de recomposição das áreas de preservação permanente no país, todas as que precisam ser recuperadas, não haveria sementes, não haveria mudas e suficientes para isso, e nós temos ainda grandes desafios tecnológicos para promover essa recuperação de forma adequada, buscando aí recuperar pelo menos grande parte dessa biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos propostos necessários para a recomposição dessas áreas de preservação permanente. O que, por outro lado, também, no meu entendimento, cria uma imensa oportunidade para o setor florestal brasileiro, que é a de produção de sementes, a produção de mudas, o que deveria ensejar um grande programa governamental buscando aliar todas as pontas dessa cadeia produtiva, desde o incentivo à produção de mudas, à produção de sementes, a produção de novas tecnologias, a difusão de tecnologias e programas de crédito e de apoio, especialmente para o pequeno produtor fazer a recuperação das suas áreas de preservação permanente. E é claro que tudo isso nos leva também a concluir a necessidade, e isso está previsto no Código Florestal aprovado no Senado, de que a percepção que ao longo de toda a história do Código Florestal brasileiro, apenas as ações de fiscalização e de controle não foram suficientes para garantir o cumprimento da lei. Nós temos um país enorme, como disse, extremamente diverso, com situações econômicas e sociais completamente distintas em cada local e por mais que a gente aparelhe os órgãos de fiscalização que precisam ser fortalecidos, como o IBAMA e como os de gestão das nossas unidades de conservação, como o ICMBio, não será o suficiente para garantir o cumprimento fiel da lei. É preciso construir instrumentos econômicos, e esse é o grande desafio, como construir os instrumentos econômicos que valorizem a preservação, que incentivem a preservação, que incentivem a busca de técnicas adequadas. Nesse sentido, quero registrar que entendo que, é importante falar isso no ambiente acadêmico da Universidade de Brasília, a necessidade de resgatar com muita força o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que foi desmontado, de certa forma, ao longo de alguns governos atrás e que precisa ser fortalecido em função das características que o Brasil tem, onde as universidades cumprem um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa básica, onde a Embrapa tem um papel fundamental de desenvolvimento de novas tecnologias, onde o fortalecimento das organizações estaduais de pesquisa
que foram enfraquecidas ao longo dos anos, cumprem um papel fundamental na adaptação dessas tecnologias a cada região, a cada estado, e a renovação do sistema de assistência técnica e extensão rural, que foi desmontado, que também, sem assistência técnica e sem extensão rural, nós vamos ter muita dificuldade de implementar o Código Florestal, por mais modesto que ele seja na obrigatoriedade de recomposição, seja de áreas de preservação permanente, seja das áreas de reserva legal. Então, nesse sentido, nós temos aí um imenso desafio pela frente. Para concluir, não sei como é que é a questão do tempo, não sei se abrirá para perguntas em seguida, mas, para concluir, eu quero registrar que da importância de eventos como esse, que são eventos de caráter científico, de ampliação do conhecimento científico sobre o tema e da necessidade de termos investimentos significativos, investimentos regulares na ampliação do conhecimento sobre esse tema, para que as políticas públicas sejam embasadas em conhecimento científico. Nesse sentido, eu mais uma vez quero aqui me colocar à disposição da UNB, me colocar à disposição da Embrapa e das instituições aqui presentes para apoiar, dentro daquilo que estiver na nossa alçada, no nosso alcance, com recursos, com ações políticas afirmativas que possam garantir as condições para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país, especialmente nessa área que considero uma área estratégica para o Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço ao senador Rodrigo Hollenberg pela sua explanação, muito proveitosa e muito pertinente em relação ao nosso evento. Eu acho que complementa a nossa manhã de discussões, em função de redes de pesquisa e agora a visão do Poder Legislativo em relação ao tema que todos nós aqui consideramos do mais pertinente para o desenvolvimento do país e até mesmo pertinente quanto à discussão que ainda não está acabada da reformulação do Código Florestal. Então, eu acredito que temos aqui uma excelente meio de cultura para essa discussão e gostaria, nesse momento, de abrir a pergunta pública. Já temos vários aqui com os dedos levantados. Ele foi mais rápido. E aí, eu vou aqui anotando e norteando essas perguntas. Depois, desculpem, eu ainda não sei o nome de todos, porque quem são meus alunos sabe que depois eu tenho a capacidade de decorar ao longo do semestre, mas só vamos ter algumas horas, então não teria a oportunidade de decorar os nomes. Então vai meu companheiro, Alpa. Eliel Simval Cardoso. Professor Iraci da Universidade Federal do ele está. Eliel Simval Cardoso, especialista em políticas públicas e gestão governamental na área de meio ambiente do governo do Distrito Federal, concursado, trabalho na área há mais ou menos 19 anos, sou agrônomo florestal com mestrado em desenvolvimento sustentável pelo CDS da UNB. Senador, os módulos fiscais no Brasil são diferentes. No Cerrado, por exemplo, do DF, se eu não me engano, são 20 hectares. Na Amazônia, o módulo fiscal me parece que são 400 hectares. Não sei se no Cerrado e na floresta. 100 hectares. Tá certo, 100 hectares. Obrigado pela correção. Imagina, senhor senador, se a gente preservar somente uma faixa de 5 metros em relação... aliás, eu nem sei se eles têm que preservar. Vamos dizer que os 4 módulos fiscais tenham que preservar até 5 metros aqui no DF em relação a custo d'água. Imagina preservar 5 metros em relação ao módulo fiscal na Amazônia. O senhor não acha que as regiões brasileiras são diferenciadas e que criar uma regra geral para o Brasil estabelecendo 5 metros para módulos fiscais é muito pouco? A outra questão, senador, é se esses valores que estão sendo colocados no novo Código Florestal foram apoiados por trabalho científico, pesquisa de Embrapa,
de universidades da região. Como os senadores, como os deputados chegaram a esses valores que vão ser votados numa lei e ser colocados para o país inteiro? Existe aqui para complementar, e aí eu pediria para só serem breves, em função do tempo, né, das explanações. Pode ser. Alba, da Secretaria de Agricultura do DF. A minha pergunta é nessa direção também, porque a gente tem no Distrito Federal uma situação muito diferente do resto do Brasil, né? Aqui a gente tem rios que estão nascendo, que formam grandes rios. A gente já tem uma ocupação do território já bastante significativa, né? E quando a gente vê essa questão dos 4 módulos fiscais, com isenção de obrigação de reflorestar, APP, é preocupante, porque a gente tem aqui 70% das propriedades rurais com esse limite até 20%, 80% até 30%. Então, assim, 19 mil propriedades, mais ou menos. No total, mas com esse limite aí de 20 hectares, mais ou menos 70%. 80% delas até 30 hectares. Apenas menos de 1% tem acima de 500 hectares. Então, assim, 30 hectares para a gente aqui, vamos dizer que é uma propriedade grande, porque a maioria tem 2 hectares. Então, assim, você isenta os produtores da obrigação de recuperar a APP para quem tem até 20 hectares, eu acho que para o Distrito Federal é uma situação crítica e que merece um recorte dessa análise do Código Florestal. O meu é bem diferente, mas ele pode anotar. Eu queria que o senhor falasse como está sendo pensado. Eu sou professora, doutora em recuperação de áreas degradadas da Universidade Federal do Tocantins. Como é que vai ser pensado, a partir de amanhã, a questão da reserva legal em consonância com as áreas de preservação permanente? O senhor não falou da reserva legal, eu gostaria de saber. Tá. Primeiro, é importante registrar que a desobrigação de recomposição em propriedades de até 4 módulos fiscais é da reserva legal, não é de área de preservação permanente, o que é uma diferença substantiva. Área de preservação permanente, há obrigatoriedade de recomposição. Pela medida provisória, a obrigatoriedade de recomposição de 5 metros para rios de até 10 metros de largura, em propriedades de até 1 módulo fiscal, que no Distrito Federal, se não me engano, o módulo fiscal são 15 hectares. Então, até 15 hectares. 5. 15 hectares. 5. Ah, é 5 hectares? Assim, então, de 5 metros, obrigatoriedade de recomposição da APP em rios de até 10 metros de largura, em propriedades de até 5 hectares. De 8 metros para propriedades de até 10 hectares, 2 módulos fiscais. E de 20 metros para de 2 a 4 módulos fiscais, ou seja, de 11, de 10 e pouco até 20 hectares, e a partir daí um mínimo de 30 até o máximo de 100, de acordo com a largura do rio. Agora, a pergunta do Eliel, de fato, Eliel, o ideal, conceitualmente, era que cada região pudesse definir os seus critérios de reserva legal e de área de preservação permanente. O problema é que no mundo real, se nós deixássemos essa regra, ela seria contra o meio ambiente. Por quê? Porque os interesses econômicos imediatos, eles exercem uma capacidade, um poder de pressão muito maior nas assembleias legislativas. Então isso acabaria sendo utilizado para flexibilizar o Instituto da Proteção, tanto de áreas de reserva legal, como de áreas de preservação permanente. É nesse sentido que, embora conceitualmente eu concorde com você, eu trabalhei o tempo todo para que a gente pudesse definir um limite no plano nacional, porque senão, se a gente deixar essa flexibilização para o âmbito estadual, certamente essa flexibilização será contra a preservação. Agora, você pergunta, levou-se em consideração estudos científicos? Não, até porque, efetivamente, sim, para que a gente pudesse atuar com toda a precisão, nós precisaríamos ter mapas de solos bastante atuais e bastante detalhados em função
da inclinação, da textura, da espessura do solo, definir o que seria o adequado de áreas de preservação permanente. O que de fato aconteceu é um grande jogo de pressões políticas. E aí eu quero registrar que eu, pessoalmente, qual foi a atitude que resolvi tomar como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, quando chegou o Código Florestal da Câmara, num ambiente extremamente conturbado, de muita disputa política, de muita crítica, em que a gente poderia ter tido uma atitude que seria até bastante confortável, de apenas condenar, denunciar o Código Florestal e ficar contra, e ele ser aprovado, ruim como foi aprovado na Câmara, ou buscar, dentro da correlação política existente ali, possível, construir melhorias como foram feitas no Senado, que tornaram o Código mais equilibrado. Não é o Código dos meus sonhos. O primeiro projeto que eu apresentei como deputado federal, foi exatamente ampliando a área de reserva legal do Cerrado de 20% para 50% e da Amazônia de 80% para 90%. Mas isso não é um ambiente do Senado Federal, nem da Câmara dos Deputados, e a gente conseguiu reconhecidamente produzir um texto no Senado minimamente equilibrado. Infelizmente, ele foi novamente alterado para muito pior no âmbito da Câmara dos Deputados. Mas nós precisamos efetivamente ter mais informações para a definição das políticas das políticas públicas. Aí Daci pergunta como é que vai... Se vai modificar isso, se vai exigir que sejam recuperadas as áreas de reserva. Porque não pode deixar assim, eu acho. Assim, nessa questão de reserva legal, não haverá mais modificação, no meu entendimento, no novo Código Florestal. O que vai ter é o que já foi aprovado, que é o seguinte, as propriedades até 4 módulos fiscais, não é que elas vão ter uma reserva legal menor. Pelo novo Código Florestal, continua se mantendo todo o Instituto da Reserva Legal como ele era o Código Florestal hoje. 80% para a Amazônia, 50% para o Cerrado Amazônico e 20% para os demais. Cerrado Amazônico, 50%? 50% no Cerrado Amazônico é 50%. Então, 50%, inclusive no seu estado, Tocantins. Floresta no Tocantins, Cerrado, floresta, 80%. Não, Cerrado na Amazônia é 50%. Desculpe, senador, quando a vegetação é florestal, e no estado do Tocantins é 80%. Sim, florestal, mas quando é cerrado é 50%. É isso que eu disse para o senhor. Tá. Quando a vegetação é florestal, a gente é 80%. A Amazônia é legal. A Amazônia é legal, 80%, floresta, cerrado, 50%, nos demais biomas brasileiros, 20%. Isso não mudou. O que mudou? A obrigatoriedade de recuperação, de recomposição de reserva legal, ou seja, quem tinha 18% de reserva legal na sua propriedade, ele poderá continuar com os 18%. Ele não é obrigado a recuperar mais 2% de reserva legal, até 4 módulos fiscais. Quem tem mais de 4 módulos fiscais é obrigado a recompor a totalidade, podendo utilizar metade da área a ser recomposta com espécies exóticas. Então, isso foi o que está previsto na legislação. Isso não vai mudar, isso não vai mudar mais, no meu entendimento, isso não vai mudar mais no novo Código Florestal. Uma última pergunta. Eduardo Mendes da Silva, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Eu gostaria de enfocar 2 pontos, né? Eu creio que o primeiro, o senador tocou num ponto de que o Congresso brasileiro ouviu sim a comunidade científica, e isso é verdade, não é? Ouviu, porém não escutou. Então é algo, não é, diferente. Por quê? Porque a pressão política que já havia uma decisão anterior. Então, creio que isso é bom que fique bem claro, né? Que, embora tivesse ouvido, não escutou o que nós, cientistas, apresentamos. O segundo ponto, eu sei que até alguns colegas meus podem ficar desapontados, mas vai uma meia-culpa para nós, cientistas. Por quê? Porque nós temos muito
temos preocupados muito com a questão da resolução de nossos problemas ambientais, deixando de lado a resolução de problemas ambientais da sociedade. Até o Augusto, comentou que o Fábio Scarano deixou claro que seria interessante que nossas pesquisas tivessem um foco direcionado para os interesses da sociedade. E eu creio que aí vai a nossa meia-culpa, pelo menos a minha, acredito eu. Nós preocupamos-nos sobremaneira de resolver os problemas ecológicos de acordo com os nossos interesses, ou algumas vezes de acordo com os interesses das instituições que financiam, que fomentam a investigação. E deixamos de lado, infelizmente é assim, a resolução dos problemas ambientais brasileiros. Só para terminar, um exemplo. A Eletrobras, coloca em suas propagandas de que ela gera energia limpa. Ora, nós sabemos que ela não gera energia limpa. Ela gera energia à custa das fragmentações dos rios. Tivermos nós, desenvolvidos trabalhos mostrando à sociedade claramente isto, poderíamos até acionar o CONAR, o Conselho Nacional de Propaganda ou algo desse tipo, para que isso fosse retirado do ar por ser propaganda enganosa. Então acredito eu que nós cientistas, aqui presentes, temos que pensar na resolução de problemas ambientais que a sociedade nos apresenta e que, claro, tenham interesse, sim, para o desenvolvimento de nossas investigações. Gravando. Da UNB. Eu queria voltar um pouco, eram dois aspectos. Um em nível mais nacional, até foi um resultado da conversa que nós tivemos antes aqui nas duas palestras, e que talvez isso não possa interferir, é que houvesse uma maior participação no Ministério do Meio Ambiente no financiamento de pesquisa que embasasse cientificamente desse embasamento para o novo Código Florestal. Não, claro, no momento ele vai ser implementado, mas como o senhor mesmo colocou, vai gerar uma série de demandas que devem ser atendidas e que a comunidade científica tem como contribuir para isso. E hoje em dia o que a gente vê é que o Ministério de Ciência e Tecnologia está muito envolvido com isso tudo, enquanto que o Ministério do Meio Ambiente não vê, assim, dá a impressão de não ver a política científica, ou seja, a contribuição científica de ter a mesma importância. Um outro aspecto, senador, aí já é um ponto de vista local. A gente não sente, apesar de toda essa discussão do Código Florestal, dos impactos que vão ter aqui no DF e tudo, eu não vejo a FAP-DF lançar nenhuma política voltada para o atendimento dessas questões. Ou seja, na realidade, ela está muito inerte, É um fato bastante concreto. E não está olhando para essas questões e montando políticas que possam contribuir nessa direção. Então, esses seriam os dois pontos. Bom, primeiro, eu quero responder ao Eduardo, dizendo que você tem razão em parte, Eduardo. Efetivamente, no Senado, o Senado melhorou muito o Código Florestal e incorporou muitas sugestões da comunidade científica. Por exemplo, a obrigatoriedade de recomposição de áreas de preservação permanente, ela está no emenda, acho que 158, que lá na Câmara tiraram, não tinha obrigação nenhuma, que falava que era anistia geral aos desmatadores, ela foi corrigida no Senado, foi o Senado que criou a recuperação de áreas, a obrigatoriedade de recomposição de áreas de preservação permanente, com mínimo de 15 até 100 metros. Então foi um avanço. A obrigatoriedade de recomposição das áreas de preservação permanente em torno de nascentes, também foi incorporado pelo Senado. A vereda como área de preservação permanente, a obrigatoriedade de recomposição de APP em torno de vereda. Isso tudo foi fruto do debate com a comunidade, com contribuições da comunidade científica e vários outros que eu não me lembro agora de cabeça. Infelizmente, isso foi modificado, parte disso foi modificado na Câmara.
E é importante ressaltar, gente, que aparentemente, e as pesquisas indicam isso, uma pesquisa recentemente feita pelo Senado indicam isso, há uma preocupação ambiental cada vez maior do conjunto da população brasileira. Mas isso não está se refletindo na representação política. Porque nós vivemos num sistema representativo e quem vota ali foram eleitos pela população. E se hoje a gente tem uma maioria, digamos assim, uma visão ruralista no Congresso Nacional, as pessoas que estão ali foram eleitas pela população. Então, a gente tem que ter essa consciência. E nós vivemos num sistema democrático, com todas as suas falhas, tal, ainda é o melhor. Então nós também temos que fazer, e aí a universidade tem um papel importante nesse processo também de construção de uma nova conscientização, de uma nova mobilização e de uma nova qualificação da questão do voto, para que o voto reflita efetivamente as aspirações da sociedade. E acho que o que a gente está vivendo talvez seja um pouco um refluxo, de um avanço muito importante, muito expressivo da legislação ambiental brasileira nos últimos anos. Nós avançamos muito na legislação ambiental, o que acabou criando diversos problemas para o setor produtivo acostumado com práticas anteriores. E nesse processo de confronto, houve um movimento de reação em relação ao Código Florestal. E a população, como a vida política da sociedade é dinâmica, nós temos que estar nos preparados para fazer os próximos avanços, e as universidades, elas cumprem um papel importante nesse processo da produção do conhecimento. Em relação à questão que o Augusto Franco coloca, eu quero registrar o seguinte: eu sinto falta de uma interação maior da comunidade científica, acadêmica, com o parlamento. Isso é uma via de mão dupla. A gente não pode apenas apontar o dedo e culpar os políticos, tal, porque a comunidade científica também ela precisa se apresentar e colocar as demandas e levar esse debate também para dentro do parlamento, trazer o parlamento para dentro da universidade para provocar essa interação. Porque é no parlamento em que votam os orçamentos, que votam as leis, que podem, e na construção desse diálogo, a percepção da importância. Eu, por exemplo, levantei aqui de cabeça das minhas emendas parlamentares, que eu me lembro aqui, certamente tem outras, mas eu destinei 500 mil para o Centro de Pesquisa do Cerrado, em Alto Paraíso, 1 milhão para o Parque Nacional de Brasília, 1 milhão para a Vitrine de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta da Embrapa Cerrado, o projeto Terra Classe, 1 milhão para a Embrapa para fazer, junto com o INPE, o Terra Classe, como foi feito da Amazônia, que é a identificação do que virou as áreas do Cerrado que foram tropizadas nos últimos anos, o que é lavoura, o que é área degradada, o que é área em recuperação, enfim, como foi feito, para ter como instrumento de política pública. E isso em função de uma demanda que eu fui procurar e que fui procurado pelas instituições. Tenho certeza que, como eu, outros parlamentares serão sensíveis se ver também, se forem procurados e se tiverem, claro, quais são os benefícios da produção do conhecimento em relação a temas específicos. Por exemplo, eu falava com uma amiga da Embrapa agora há pouco, já fiz essa provocação ao UNB, eu acho que Brasília tem tudo para ter um grande parque tecnológico de biotecnologia. E já consegui recursos para isso. Como deputado federal, consegui 15 milhões. Mas a própria UNB, em função das suas dificuldades internas, não conseguiu utilizar esse recurso. E aí a UNB, a Embrapa, a Fiocruz, ou seja, a parte científica da cidade, vinculada a isso, precisa construir qual é a governança adequada, qual é o modelo adequado. Recursos eu garanto que a gente consegue. Agora, também a comunidade científica tem que apresentar as demandas, e saber apresentar as demandas e executar essas demandas. O professor Augusto Franco coloca uma questão, eu acho que é isso, nós precisamos ter um financiamento regular, substantivo para as pesquisas em relação a esses temas. E mostrar efetivamente os resultados que ela pode produzir. Quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, ou então o ministro Eduardo Campos, o que ele fez que foi muito bem sucedido? Primeiro, nós constituímos no âmbito do Congresso um fórum plurissetorial em defesa da ciência, tecnologia e inovação, em que não apenas participavam os parlamentares, mas também os membros do setor produtivo, os secretários estaduais de ciência e tecnologia, enfim, todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E cada
instituição, eu era o secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, mas cada instituto do MCT foi provocado a apresentar no Congresso Nacional para as diversas bancadas o que fazia e o que poderia fazer para a sua comunidade. Então, por exemplo, o Museu Emílio Guild, no Pará, e a maioria dos deputados da bancada do Pará nem sabiam o que fazia o Museu Emílio Guild. Quando o Guild pôde apresentar para a bancada do Pará o que ele fazia do ponto de vista de pesquisa que tinha impacto na inclusão social, aquilo despertou interesse em vários. A mesma coisa o INPA no Amazonas, aí o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro e as diversas outras instituições. Nós conseguimos um aumento muito expressivo de recursos orçamentários em função dessa aproximação, dessa comunicação, né, do Ministério, que era um Ministério extremamente fechado, né, com a interação política, o que garantiu o aumento. Eu acho que a comunidade acadêmica precisa fazer mais isso, expor seus projetos, buscar, ou seja, procurar essa interação com o meio político. Em relação à FAP, é lamentável, mas a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal está absolutamente desvirtuada já há algum tempo. Infelizmente, nós tínhamos até um professor da biologia aqui, o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, retomando, saneando a FAP e retomando por seus verdadeiros objetivos, e esse processo foi interrompido. Essa é a vocação do Distrito Federal. A economia do Distrito Federal, por uma questão de vocação e de sobrevivência, nós não podemos nos desenvolver na economia tradicional, porque nós não temos nem condições de competitividade com o estado de Goiás, que está do lado, que tem os insumos muito mais baratos, a mão de obra mais barata, o terreno mais barato. A vocação do Distrito Federal é através dos seus polos tecnológicos, dos parques tecnológicos, o investimento nos recursos humanos que nós temos na cidade, que são extremamente qualificados. Nós temos uma maior concentração de doutores por habitante. Para isso, nós precisamos ter os instrumentos de financiamento e de fomento do desenvolvimento científico e tecnológico, cumprindo efetivamente as suas finalidades. Mas quero agradecer, professor, esse convite. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa universidade, que é a minha universidade, e me colocar inteiramente à disposição de vocês para dar consequência a esse debate, como senador e como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Muito obrigado. Mais uma vez ao senador Rodrigo Vandenberg pelo seu tempo, pela oportunidade que ele deu de conhecer um pouco da visão, e convidar todos para continuarem aqui para a palestra, né, que irei proferir logo a seguir sobre zonas de pares. Um minutinho só para mudar aqui as coisas importantes.